Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa matéria. Espero que estejam todos bem dentro de casa. Espero que vocês tenham seguido as recomendações médicas aí. Provavelmente vamos continuar nesse formato, né, de ter aulas durante algum tempo. A gente não sabe até quando. Enquanto isso não ocorre, eu vou passando para vocês as explicações que eu estou devendo, né? Os exercícios que vocês já fizeram, eu peço que vocês tenham todos no caderno, obviamente, já corrigidos. Por quê? Porque essa semana eu já vou pedir para que vocês mandem para mim. O aluno que não mandar vai acabar tendo consequências aí, né? Perder nota, porque a gente precisa de estar acompanhando vocês e eu não estou tendo muito retorno, principalmente do 7º ano. Eu preciso que vocês façam fotografias e enviem pelo WhatsApp ou dê um ok lá na plataforma. Eu preciso de verificar se os exercícios estão sendo feitos mesmo. A correção deles a gente vai verificar de outras formas, como a gente vai fazer, porque não vai dar para ficar corrigindo por vídeos, né? Mas é necessário que vocês estejam fazendo. As dúvidas é necessário que sejam perguntadas pela plataforma. A plataforma está aí para isso. Pouquíssimos alunos deram ok na plataforma e eu preciso desse retorno para essa semana. Então, eu vou marcar uma data, vou enviar pela plataforma a data. Provavelmente vai ser uma quinta até sexta-feira, no máximo. É necessário que vocês tenham me enviado esse retorno, tenham dado retorno e me enviado os exercícios prontos, porque eu vou dar ok no nome de um por um dos alunos que estão acompanhando. E para isso, eu preciso que sejam todos os exercícios que eu pedi até agora. Desde lá do início, né, do início da quarentena até hoje. Preciso de ver o caderno de vocês para ver se vocês estão acompanhando direitinho as aulas, ok? Como prometido semana passada, a gente estava conversando sobre o finalzinho do capítulo 1, a gente já havia terminado. Eu lembro que eu expliquei essa parte do livro, né, na página 45, então nós vamos para a página 46, porque essa parte é mais complicada, e eu avisei a vocês que esses exercícios para vocês, para que vocês conseguissem fazer uma revisão, ele é um formato que ajuda a fazer um mapa mental. Esse mapa mental auxilia você a estudar para o simulado, que vai ser uma das formas de cobrar de vocês assim que essa quarentena acabar. Então, na página 46, apesar de você ser um exercício, né, na página 46 aí, nós temos tipo uma espécie de mapa mental sobre a formação da cultura brasileira, formação do povo, né, a população brasileira, como é que ela se formou e como que houve essa miscigenação. Então, nós temos aqui 4 tópicos, 4 pontos diferentes, e o centro, né, essa linha central é a formação na história do Brasil, de como que ela acabou se tornando esse país tão misturado que é o nosso país, certo? Então nós temos a formação étnica, ela é formada, então, a gente tem que pensar na história do Brasil. Então a linha histórica, na medida que vai passando, a gente vai percebendo essa mistura. E essa mistura é decorrência de diversos fatores históricos. Então nós temos o primeiro, que são os indígenas que moravam aqui. Os indígenas já moravam no Brasil e eles vão ter uma mistura então com o povo que vai chegar da Europa. Então os europeus chegam e essa mistura ela já vai se dar desde 1500, desde aquele início lá das descobertas entre aspas do Brasil. Então nós temos a chegada desse povo europeu, que seria então os portugueses, os primeiros a chegar, principalmente homens, mulheres não vão vir. As mulheres elas vão vir mais tarde, né? Principalmente depois da vinda da família real para o Brasil. E esses europeus, quando eles chegam ao Brasil, eles vão ter o início dessa mistura com indígenas. E a partir dali, muitos historiadores tratam essa primeira mistura como o primeiro mestiço, né? O primeiro brasileiro, porque ele não é indígena, mas ele também não é português, ele não é europeu. E aí, mais tarde, a gente vai ter então a chegada dos negros, por causa da escravidão. É um tipo de capitalismo que tinha na época, né? O capitalismo chamado capitalismo comercial. Essa ideia de, através do braço escravo, através da força motora, né, a energia do escravo, é que vai ser construído, então, o início dessa colonização. O desmatamento da Mata Atlântica, que a gente já viu, todas essas questões do litoral brasileiro, primeiro vai ser com os indígenas, né, os indígenas vão ser escravizados também, mas em maior número, em maior proporção, vai ser os negros, que virão para o Brasil em milhares. Então, durante aí 380 anos de escravidão, né, legalizada, vai trazer para cá inúmeros barcos com milhares de escravos. Negros, que serão famílias inteiras, né, pais, mães, filhos. Então, mulheres e homens serão trazidos para cá. E aí você vai ter um terceiro elemento, né, que são os negros vindo da Europa, da África.
E aí você já tem os indígenas, você tem os portugueses, não vou falar totalmente os europeus, porque a chegada dos europeus vai vir de outra forma, você tem os negros. E aí, por último, vai chegar os europeus, principalmente na virada do século XIX para o século XX. Então, 1850 até 1930, aí, durante esses 80 anos, nós vamos ter a chegada dos imigrantes europeus. E agora não só mais portugueses, né? Agora vai vir espanhóis, alemães, suíços, vai vir até pessoas do mundo árabe, que são sírios, a Líbia, sírios libaneses vão vir para cá. Então, os japoneses, né, da Ásia viram para cá também. O Brasil é a segunda maior colônia japonesa do mundo. Vocês já estão careca de saber disso. Então, essa chegada de pessoas da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, ela vai se misturar ao Brasil. Principalmente no sul, a gente vai ter, então, a colônia da Europa. Então, a gente tem muitas cidades com nome da Europa. Por exemplo, na Alemanha você tem Hamburgo, que é uma região e uma cidade importante. Então, no sul, você vai ter uma cidade chamada Nova Hamburgo, que é muito parecido com o que acontece com várias regiões do mundo, onde pessoas de uma região vai e colocam o nome de onde ela veio. O nome do local onde elas estão, elas colocam o nome de onde ela veio. Mas como não é o local, eles dão um novo, né? Novo alguma coisa. Nova Jersey, Nova York. São pessoas que vieram de Jersey e de York, da Inglaterra, e criaram então o seu novo mundo. É a mesma coisa. Então, Nova Hamburgo, Blumenau, são cidades fundadas por pessoas que vieram da Alemanha. Então ali você vai ter uma característica alemã muito grande. Eles vão falar português, mas são da Alemanha, e, portanto, eles vão misturar essa cultura. Portanto, no sul você vai ter essa diferença, esse incremento cultural da Europa misturado com a nossa cultura brasileira, porque vai ser construído uma nova cultura. Eles não são mais europeus e os seus filhos que nascerão aqui vão falar português, então vão ter o sotaque aí da mistura do alemão com o português. Mesma coisa vai acontecer em São Paulo, com os japoneses, né? A galera que vem do Japão para cá, fugindo da industrialização e das guerras, mesma coisa da Europa. Então essa mistura toda, ela vai gerar uma cultura completamente diferente no mundo, que é o Brasil, por isso a gente chama de brasileiro. E aí tem um outro detalhe que poucas pessoas param para pensar, que é o seguinte: indígena, voltando lá atrás, né? Nós temos esses 4 quadrados aqui, ó, que eles estão te falando. Os 4 quadrados eles estão te falando, então, os europeus, os portugueses, os negros e os indígenas. Tá aí, ok. Então a gente sabe que são desses 4 que se forma a população brasileira, né? A cultura brasileira vem da mistura, dessa miscigenação. Só que a gente tem que pensar o seguinte: negros, quando vêm da África, todos que vieram para cá não são da mesma região, não falam a mesma língua, não são os mesmos povos. Então, quem pensava dessa forma era o pensamento europeu pelo preconceito mesmo de subestimar e colocar os negros como inferiores. Então, por não aprender a língua da África, as línguas da África, que são diversas línguas, qualquer língua que eles falam era generalizada como se fosse língua africana normal. E aí todos os negros eram tratados como iguais, só que não são. E por isso mesmo, muitas das religiões que vieram para cá, não foi só uma, foram várias, elas acabam se misturando nas religiões brasileiras, principalmente o cristianismo. Então, quando os negros vêm para cá, eles não vieram apenas de uma etnia, de uma região, não vieram só da Nigéria, não vieram só de Uganda, não vieram só do Congo, não vieram só de um lugar. Então, eram negros e eles vieram de diversas etnias diferentes. Muitos deles não falavam uma língua do outro, talvez nem se conheciam. Eles eram separados no Brasil, mas eles trouxeram toda a sua carga cultural da África. A mesma coisa a gente tem que pensar na Europa. Então, falar os brancos vieram para o Brasil, mas quais brancos? Eles eram espanhóis, portugueses, alemães, suíços, é a mesma lógica. Então, quando a gente fala da Europa, a gente separa, né? Ah, esse é espanhol, esse é alemão, aquele ali é suíço, né? Você tem aí em Minas Gerais algumas cidades no sul que foram fundadas por migrantes suíços. Aqui em Espírito Santo, pelos italianos. Aí no sul do Brasil, pelos alemães. Então a gente separa, né? Ah, não são brancos só. São brancos que vieram da Alemanha, são brancos que vieram da Itália. A mesma coisa a gente tem que pensar sobre a África. Então são negros que vieram da Nigéria, são negros que vieram de Gana. Então são línguas diferentes, culturas diferentes que a gente no Brasil não tem mania de ficar pesquisando, ou a gente tem uma mania de ficar generalizando. A mesma coisa acontece com os indígenas. A gente, os indígenas, como se todos falassem a mesma língua, como se todos fossem iguais. Não são. Então no Brasil tem diversas etnias diferentes, diversas culturas diferentes, e nem sempre elas são iguais ou parecidas. E
Por isso mesmo, muito do que os indígenas deixaram como herança para a nossa cultura são diferentes. Então não está só na culinária, não está só nos costumes, tem diversos pontos que a gente ainda não sabe, que os pesquisadores históricos aí, historiadores, ainda pesquisam, né, os antropólogos, os sociólogos, pesquisam para poder saber de onde é que vem essa mistura cultural brasileira. A gente não sabe quase nada sobre a cultura brasileira. A gente acha que sabe, mas não sabe. De onde que vem essa mistura, não só de sangue, mas do vocabulário, né, da comida, da roupa, do dia a dia, né, da formação das famílias, da organização das cidades. E tudo isso se mistura com ideias que vêm da Europa, né, que são coisas que não são só do Brasil. Então, essa mistura toda ela é muito mais complexa do que essa página do seu livro aqui. E daí? Daí que agora, semana passada eu pedi para vocês fazerem a página 45, né? Para vocês analisarem e fazerem. Agora eu vou pedir da página 46, mas com alguns detalhes. Para cada um deles, eu vou deixar escrito na plataforma o que eu vou querer. De uma pesquisa que vocês vão fazer e colocar no caderno sobre os brancos, né, da Europa que vieram, sobre os negros que vieram da África e sobre os indígenas que já estão aqui. E aí os portugueses, obviamente, que vieram primeiro, a gente não vai fazer essa pesquisa. Desses 3 pontos diferentes, eu vou pedir para que vocês coloquem no caderno de vocês. Vocês vão fazer essa pesquisa, eu vou deixar direitinho escrito na plataforma como que farão essa pesquisa e vão mandar para mim através de fotos no final de semana. E lembre-se, não só desses exercícios agora, todas, tá? Todos os exercícios desde o início da quarentena, porque eu tenho que dar ok e eu não estou tendo muito retorno, a galera está meio dispersa, isso não pode acontecer. Tá ok? É isso, um abraço, tchau.